desejar que a graça de Deus possa habitar ricamente na vida de cada um dos irmãos e das irmãs daqui da igreja de Caldeirões. Que Deus abençoe vocês, amém? Amém. Que Deus continue fortalecendo essa igreja. Eu me sinto muito feliz todas as vezes que eu venho aqui, que os irmãos me recebem, que os irmãos me acolhem com carinho. E eu louvo e agradeço a Deus pela existência dessa igreja, e essa igreja faz uma diferença especial na minha vida. E eu recebi um convite para pregar desde uns 2 meses atrás, mas teve uns probleminhas, contratempo, cronograma, e quando foi há umas semanas atrás, o irmão disse: "Irmão, você pode pregar dia 13? Eu digo: "Claro, irmão, nós podemos." E eu digo, esse é o momento, quando Deus ele decide, quando Deus ele quer, quando é na obra de Deus, realmente tudo acontece da forma como Ele deseja. Irmãos, sem delongas, porque o tempo voa, a gente vai para a palavra de Deus. E a mensagem que eu trouxe para os irmãos é uma mensagem de encorajamento, é uma mensagem que vai iluminar você na dificuldade que você está passando na sua vida cristã, e que vai te trazer soluções sobre o teu relacionamento com Deus, o teu relacionamento com Cristo. Porque se você está aqui hoje, é porque você está tentando perseverar. Eu sei que você e eu sabemos que teve muitas pessoas que passaram por esse tanque, que passaram por essa igreja, que foram batizadas, mas que desistiram. E o que deu errado na vida dessas pessoas? O que é que dá errado na vida de uma pessoa que vem para a igreja, assiste o evangelismo, essa pessoa é batizada e desiste e não vem mais? E a gente vai descobrir o porquê de todas as coisas. Eu quero começar contando a história de 2 garotinhos. Eles eram irmãos adventistas, o lar era adventista, o pai, a mãe adventistas. E em um ano, quando estava ali na véspera do Natal, os irmãos da igreja saíram dando de presente saquinhos de bombom. Ainda naquela época era aqueles bombons de caramelo duro que ficavam um bom tempo na boca. E aí o pai e a mãe, preocupados das crianças estragar dente, adoecer do estômago, essas coisas, eles estabeleceram uma regra em casa: olha, vocês vão comer apenas um bombom por dia, e é no final da refeição, nunca de manhã ou de tarde, mas sempre no final da refeição. E um dos meninos foi lá, pegou o bombom e começou a comer outro, deliberadamente. E o pai pegou ali o bombom, suspendeu: você não come mais, você está me desobedecendo. Aí esse menino que o pai tomou o bombom, o saquinho de bombons, você sabe o que é que ele fez? Vocês vão se identificar com isso. Já que eu não posso mais comer o meu saquinho de bombons, o meu irmão também não pode. Foi lá, pegou o saquinho de bombons do irmão dele. Você sabe o que é que ele fez? Foi no banheiro, abriu o vaso, jogou dentro e deu descarga. Perceba, a gente às vezes acha engraçado isso, mas irmãos, quantos de nós, quando éramos crianças, e nós que temos irmã, a gente briga dentro de casa, a gente briga com nossos irmãos e irmãs por uma coisa que é a raiz do problema da disputa do ser humano em todos os lugares, até mesmo quando nós somos adultos. O que nos leva à guerra? A uma demonstração extrema, ou aparentemente, inofensivamente, o futebol, o
beisebol, o handball, o vôlei. O que é que está envolvido nessas coisas? Eu não estou dizendo que futebol é pecado, tá? Eu não estou dizendo que jogar bola é pecado, mas eu estou dizendo assim, o que é que faz com que nós, seres humanos, nós gostamos de disputar, nós gostamos de concorrer? O que é que faz isso? Por que que nós manifestamos tanto entusiasmo pela questão de quem será o vencedor? Quem vai ser o maior? Quem vai tirar o primeiro lugar? E isso que eu estou falando está envolvido em todos os nossos problemas, até mesmo dentro da nossa casa. Porque quando uma confusão, quando uma briga, quando uma discussão de relacionamento dentro da nossa casa, ou no emprego, ou aqui na igreja, começa, o que está envolvido é simplesmente uma coisa: eu não vou perder para esse aí, eu não vou ficar calado, eu não vou ficar por baixo. Todas as vezes que você, esposa, e você, marido, você discute com a sua esposa e com o seu marido, e tem casais, eu estou acompanhando ali um casal da minha família, que o negócio está triste lá, porque quando um discute, o outro discute, a questão é essa: é quem vai ficar por baixo. Eu não vou ficar por baixo, eu não vou perder, eu não vou ceder, eu vou mostrar que quem pode aqui sou eu, que quem tem o poder sou eu. E quanto mais a gente discute, mais a gente sofre, porque depois a gente ouve palavras terríveis, a gente fala palavras terríveis, de um momento que numa discussão no casamento, às vezes a pessoa abre a boca e diz assim: maldito dia que eu me casei com você. E nós estamos aqui, irmãos, falando realmente coisas ligadas à nossa natureza humana, porque a natureza humana, ela manifesta esse desejo de quem vai ser o maior, de quem vai estar no primeiro lugar, de quem vai ser o vencedor. E sabe onde isso começou, irmãos? Onde que tudo isso começou? No céu, com o pecado. Lúcifer, abra sua Bíblia, vamos para a Bíblia agora. Abra sua Bíblia em Isaías 14. Vamos começar da raiz da doença, do problema. Abra sua Bíblia. Irmão Rômulo, qual é o tema do seu sermão? É como lidar com o pecado. É isso que eu vou falar. Embora nós cristãos, nós passamos por problemas e nós temos que entender algumas coisas. Então, Isaías 14. Vamos orar. Mais uma vez, irmãos, vamos ter um momento de oração. Querido Deus, nosso maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui na vossa casa, na sua casa. Obrigado porque na quinta-feira eu estava muito triste em Teresina, e eu estava dentro daquele carro que já estava me trazendo de lá para cá, e eu passei em frente à Igreja Adventista Central, e ali, Senhor, quando eu vi a igreja, eu disse: essa é a casa do meu Pai. E se é a casa do meu Pai, é porque eu tenho um Pai. Nós temos um Pai, e esse Pai é o Senhor. E nessa manhã, meu Pai, nosso Pai, nós queremos correr para os teus braços, nós queremos estar na tua presença, nós queremos estar debaixo de suas asas, nós queremos estar, Senhor, acolhidos agora e recebidos por ti, pelo carinho e pelo amor que só o Senhor pode nos dar. Senhor Deus, transforma a nossa vida agora, por intermédio da sua palavra. Fale a nós como nós podemos ser vencedores. Abençoe a tua igreja maravilhosa aqui presente, cada um dos irmãos e irmãs, e todos nós que estamos carentes do teu amor e da tua graça. Venha, Senhor, tirar de nós as nossas angústias, venha resolver os nossos problemas,
e venha, Senhor, nos dar a paz. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Isaías 14, 12 a 14. Você já conhece o texto. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, o verso 12. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração. O que é que Satanás, o que é que Lúcifer dizia no coração dele? Eu subirei para onde? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Esse é o problema. O problema do pecado, irmãos, é esse. O pecado faz você querer estar acima de tudo e de todos. O pecado que Lúcifer teve, agora ele vai para o jardim do Éden e ele leva essa mesma tentação para os nossos primeiros pais. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Nós vamos nessa manhã, irmãos, ter um contato mais direto, mais profundo com a palavra de Deus. Gênesis, está muito fácil. Gênesis 3, 5. Nós vimos em Isaías 14, Lúcifer queria ser Deus, ele queria ser adorado como Deus, ele queria ser o superior no céu. Agora, ele vem para a terra, e na terra, Gênesis 3, 5, ele diz para Eva a seguinte frase, Gênesis 3, verso 4 e verso 5, ele diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Você percebe aqui? Lúcifer queria ser Deus no céu, e agora ele chega na terra e ele diz para o ser humano a mesma coisa: olha, vocês serão como Deus, sereis como deuses. Assim começou o pecado. O pecado começou tomando-se para o eu a glória que pertencia somente ao Deus Criador. E você nunca mais vai esquecer isso, irmão. Pecado começa quando o eu quer tomar a glória que pertence unicamente a Deus. Pecado é quando a glória de Deus é tomada para o meu eu, para o ser humano. E é por isso que, infelizmente, muito tempo de nossa vida é gasto com discussões sobre quem é o maior, quem é o maior, quem pode mais, quem manda mais, quem é o melhor líder, quem é o melhor esse, quem é o melhor aquele. E nessa vida, nesse mundo, o melhor é avaliado por aquilo que ele tem. Você sempre é avaliado por aquilo que você tem. Se você, como já dizia minha bisavó, se você tem uma galinha, pois você vale aquela galinha perante a sociedade. Se você tem um bode, você vale aquele bode. Se você tem uma manada de bois, ou seja, se você é um fazendeiro, as pessoas te olham pelo valor da fazenda que tu tem. Se você tem uma bicicleta, as pessoas vão dizer: ah, isso aí não tem nada, só tem uma bicicleta velha, um calhau velho. Se você tem uma moto, você vale a moto que você tem. Se você tem um carro, a depender do carro também. Se você tem uma Hilux, você vale essa Hilux. Mas isso, irmãos, é aqui na terra, porque lá no céu a história é outra. E eu dou graças a Deus que para o céu o nosso valor está no sangue de Jesus, que nos comprou, que te redimiu, que te comprou na cruz do Calvário. Amém, Senhor. Esse é o seu valor.
Você não vale uma galinha não. Eu sei que aqui tem uns irmãos que em casa, no quintal, criam uma galinhazinha, caipira, mas você não vale uma galinha. O preço que você vale é o preço do Cordeiro de Deus, do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas nós vemos essa discussão, quem quer ser o maior? Na vizinhança, no mundo dos negócios, até mesmo na igreja. E sabe qual é o resultado? A morte. Sempre o resultado é a morte. Qual é a causa básica do pecado, irmãos? A causa básica do pecado é a separação de Deus. E essa separação de Deus, ela resulta no desesperado desejo da pessoa querer ser o primeiro ou maior. Porque eu não tenho a Deus. Se o ser humano não tem a Deus, se ele está separado de Deus, ele tem que procurar algo para preencher esse vazio, mesmo que para ele seja o Deus dele. E você sabe que tem muita gente vivendo dessa forma. O egocentrismo, o egoísmo é a base de todos os pecados, de todos os atos pecaminosos. O egoísmo é a base, porque Lúcifer, quando ele diz que ele vai dominar o céu, qual é o pronome que ele usa, irmãos? O que é que ele diz? Eu subirei. O pecado, gente, o lema do pecado é esse. Escute isso. O lema do pecado é esse. É sempre eu, nunca os outros. É sempre eu. Eu farei, eu serei, eu subirei, eu pisarei nos outros. Nunca nós. E aí aqui é onde Jesus entra. Porque se você vai olhar na Bíblia, tudo que Jesus faz, tudo que Deus vai fazer, Ele sempre diz nós. Quando Deus criou o homem, que foi que Deus diz lá em Gênesis 1:25? Façamos. Deus disse, façamos. Façamos por quê? Nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós faremos. A linguagem de um servo de Deus na igreja também tem que ser essa. A linguagem da igreja não pode ser o eu, tem que ser o nós. Você reconhece um bom líder, um bom pastor, um bom servo na igreja, quando ele chega para a igreja, ele diz: irmãos, temos essa dificuldade, o que é que nós vamos fazer? Porque o nós é a linguagem do céu. Porque lá no céu ninguém vai viver para si. Nós vamos habitar no céu, nós vamos viver para servir a Deus e servir uns aos outros. Então, se você e eu estivermos pensando que a gente vai no céu para ter fama de alguma coisa, para ter glória para si, para ter o eu para si, não, nós não vamos. Sinto muito. Nós vamos para o céu, porque lá no céu o que vale é o amor de todos, de uns para com os outros. Agora eu quero dizer que esse amor que tem lá no céu, ele tem que começar a habitar na igreja, sim ou não? Não espera só chegar lá no céu para viver isso. A igreja é o céu aqui na terra. Então aqui na igreja nós temos que viver o amor uns pelos outros, como Cristo disse. Então, se o irmão está sofrendo, a igreja toda tem que sofrer com ele e ajudar o irmão. E o irmão chegar aqui na igreja, nós temos que dizer: meu filho, minha filha, meu irmão, o que é que você está precisando? Como é que nós vamos poder ajudar? Tem que ser assim, irmãos. Porque se nós não vivermos o céu aqui na terra, nós não estamos fazendo nada aqui. Nada. E nós falhamos muito com isso. É por isso que infelizmente as pessoas aí fora, muitas pessoas olham para a igreja adventista e diz que é uma igreja fria. Você já ouviu isso? Eu já ouvi muito isso. Olha, eu não vou para aquela tua igreja não, porque aquela tua igreja ali
O povo é um povo frio, a gente entra e sai, ninguém fala com a gente, ninguém cumprimenta, ninguém dá um aperto de mão, ninguém dá um abraço. E nós precisamos mudar isso, irmãos. Porque nós precisamos entender que Deus é amor, Jesus é amor, o Espírito Santo é amor, os anjos trabalham no ministério do amor, e a igreja, ela tem que ser a igreja do amor, sim ou não? Porque se Deus é amor, e se essa igreja, ela serve ao Deus do amor, essa igreja tem que ser a igreja do amor. E o amor, ele recebe, o amor, ele acolhe, o amor, ele pergunta, irmão, o que é que eu posso ajudar? O amor, ele traz as pessoas, o amor, ele vai buscar a pessoa. Se a pessoa, o jovem, está querendo sair da igreja, você como líder, eu como líder, a gente tem que dizer, não, você não vai sair da igreja. Ah, mas irmão, eu estou fraco, eu estou com problema, eu estou com pecado. Não, mas você não vai desistir. Igualmente uma moça que ela estava fazendo um tratamento, que ela teve um problema de uma infecção muito perigosa, muito terrível. E ela tinha que tomar um medicamento horrível, que dá efeitos colaterais fortíssimos. Enjoo, vômito, diarreia. Ela tinha que tomar esse medicamento. E aí quando ela já estava no 20º dia, porque são 30 dias, ela estava no 20º dia, ela já muito mal, magrinha, porque o medicamento é muito pesado. E ela, gente, eu quero morrer, eu não quero mais viver, eu quero desistir de tomar esse remédio. Ela tinha uma mentora da enfermagem do lado dela, e ela estava todo o tempo dizendo, olha, você não vai desistir, nós estamos aqui. Não, você não vai desistir, você vai tomar o medicamento até o fim, você vai ficar boa, você vai ficar boa. E ela todo o tempo ali, e todo mundo junto com ela, e dando remédio para ela, e dando algum alimento para ela. E ela, graças a Deus, ela conseguiu vencer essa infecção e terminar o tratamento dela. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que se na igreja tiver uma pessoa fraca, a vida espiritual da pessoa está fraca, a pessoa está querendo desistir, a pessoa está passando por um momento difícil, a pessoa não está mais conseguindo ter fé, a fé da pessoa está fraca, nós como igreja temos que acompanhar a pessoa e dizer, você não vai desistir, nós estamos aqui com você. Continuando, é por isso que as pessoas muitas vezes, quando elas são batizadas e quando elas experimentam o novo nascimento, muitas pessoas que se batizam aqui na igreja, elas acham que após o batismo, pronto, a vida delas já está perfeita, a vida delas não tem mais pecado, que agora tudo vai ser as mil maravilhas. Eu pergunto para os irmãos, é assim, irmãos? Toda pessoa que eu dou estudo bíblico e que decide ao batismo, eu sempre digo, meu querido, é o seguinte, vamos conversar aqui. Graças a Deus você tomou a decisão do batismo e você vai batizar. Agora eu quero te dizer uma coisa, a partir do batismo é que a sua batalha, a sua jornada vai começar, e vai ter muitos percalços, e vai ser como subir um monte, uma montanha íngreme, e você terá muitas aventuras, mas não desista, porque muitas vezes, irmãos, as pessoas acham que ao terem um novo nascimento ou batismo, pronto, a minha vida já está resolvida, eu não tenho mais pecado, eu não tenho mais desobediência. E aí você percebe que semanas depois que você tomou a decisão do batismo, você percebe que quando alguém lhe provoca, você responde, que quando alguém fala uma coisa mal, você também reage com ignorância, que às vezes quando você chega em casa, que alguma coisa não está do jeito que você queria, você se estressa e desconta tudo na pobre da esposa.
Sabe, queridos, você descobre que dentro de você ainda existe aquilo que chamamos a natureza pecaminosa, que é como é dito na pregação: dentro de você ainda tem um touro bravo. Para os homens é um touro bravo, para as mulheres é uma vaca brava. Então você percebe que você é um touro bravo e que você é uma vaca brava. Esse touro bravo e essa vaca brava que habita em você é o seguinte: quando está tudo bem na sua vida, ele está lá quietinho. Quando dá uma coisa errada e alguém pisa no seu calo, ou quando você vê que vão fazer algo contra você, o primeiro que se levanta é essa coisa que habita em nós, já parte para a briga. Já parte para a briga. Sabe, queridos, com demasiada frequência, os resultados são que os recém-batizados se desanimam, quebram seu relacionamento com Deus, aguardando um novo reavivamento para voltarem para Deus. Mas eu quero dizer para você uma coisa, e eu vou falar uma coisa agora deste tamanho. Hoje eu estou assim muito popular, falo, né, minhas falas. A conversão não é garantia de perfeição. Escute de novo o que eu vou te dizer. Ser convertido jamais foi garantia de perfeição absoluta e instantânea. Ou seja, nós, adventistas do sétimo dia, não acreditamos que uma pessoa que vem aqui, se batiza e sai da água, isso aqui não é uma mágica. Isso aqui não vai transformar ela numa pessoa perfeita e sem pecado da noite para o dia. Vocês estão entendendo? O que acontece aqui é um novo nascimento, é um símbolo de que a pessoa está se casando com Cristo. O que é que eu quero dizer também com isso? A conversão jamais foi garantia de perfeição absoluta e instantânea. E assim, a questão de como o cristão em crescimento se relaciona com as quedas, os fracassos, os pecados, é um assunto muito prático, porém doloroso. E todo mundo que está aqui na igreja reconhece, tem que reconhecer que todos os dias você lida com problemas, com tentação, com pecado, com provação, com o seu próprio eu, com a sua própria ignorância. Porque, irmãos, a forma mais evidente de nós mostrarmos que somos cristãos é a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Sim ou não? É por isso que Jesus diz que Ele é manso e humilde. E é por isso que Ele diz que as duas primeiras coisas que um cristão precisa aprender dele é a mansidão e a humildade. As duas primeiras coisas. Eu quero dizer para você, meu querido, que no dia que você se tornar manso e humilde, 98% dos problemas da tua vida vão desaparecer. Isso não é só o irmão Rômulo que está dizendo, não. Os psicólogos também dizem. Você sabe por quê? No dia que você se tornar manso e humilde, a pessoa pode chegar na tua cara e dizer que você é feio, feia, aquilo ali não vai te atingir. Você sabe por quê? Porque você sabe do seu valor. Você sabe que você não vai precisar provar nada para ninguém. Você sabe que Cristo é quem te valida, não é os outros. E o ser humano, muitas das vezes nós entramos numa correria tão besta. Sabe por quê, irmãos? O ditado mais certo que você vai ouvir, assim, desses ditados que existem, mas que são verdades, é esse aqui. Nós, seres humanos, trabalhamos em empregos que não gostamos, para comprar coisas que não precisamos, para agradar pessoas que não gostam de nós. Confere? É verdade ou não é? Nós trabalhamos em empregos que não gostamos,
para comprar coisas que não precisamos, para provar que temos algo, que somos algo, para pessoas que nem sequer gostam de nós. Essa é a realidade. Onde você está? Agora vem, irmãos, a parte final da mensagem. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Marcos capítulo 9. Nós vamos resumir, nós não vamos nos estender muito, então eu peço que os irmãos, carinhosamente, nós vamos abrir a Bíblia em Marcos capítulo 9, e você vai deixar em Marcos 9, tá bom? Você vai deixar e nós vamos entender. Marcos 9. Eu preciso repetir novamente o pensamento que eu falei agora há pouco. A conversão jamais foi garantia de olhe para cá. A conversão jamais foi garantia de perfeição absoluta. Ser convertido é uma coisa, ser perfeito é outra. Ser convertido não significa que você vai ser perfeito e sem pecado algum. Ser convertido significa que você vai estar crescendo todos os dias, dia após dia, caminhando com Cristo, até que você vai chegar ao ponto da perfeição. Portanto, tem muita igreja que erra com relação a isso. Tem muita igreja que o líder cobra que os irmãos sejam perfeitos, o líder cobra que o jovem seja sem pecado, quando na verdade, irmãos, tudo é um processo de crescimento. Eu quero fazer a pergunta aqui da mensagem, e eu quero que você anotem isso. Como Jesus tratou pecadores que sabiam que estavam pecando? Como é que Jesus trata uma pessoa que está pecando e ela sabe que está pecando? Ela sabe que está fazendo coisa errada. Como é que Jesus trata essas pessoas? Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. É possível que uma pessoa santa peque? É possível que uma pessoa santa peque? É possível que os santos pequem? É possível pecar sabendo que está pecando e continuar fazendo o que você sabe que está errado e continuar sendo cristão? É possível? A pessoa ser cristão, mas ela está em pecado, ela sabe que está em pecado, ela sabe que está fazendo errado, coisa errada, e ela está na igreja, ela é cristã. Como Jesus lida com os santos que pecam? Como Jesus trata? Como é que Jesus resolve a questão da pessoa que está pecando e sabe que está pecando? Esta é uma pergunta prática, mas a resposta, irmãos, é tão animadora, sabe por quê? Porque todo mundo que está comigo aqui na igreja, todos nós temos uma luta contra algum pecado. Todos nós temos uma luta espiritual na igreja. Esta igreja, a igreja como um todo, ela está em Laodiceia. E Jesus diz: tu és uma igreja morna, porque tu não é quente nem frio, e tu és miserável, pobre, cego e nu. Tu és Laodiceia. Eu quero fazer uma pergunta. Agora, essa aqui é uma pergunta muito importante. Levanta a mão. Quem aqui está em Laodiceia? Levanta a mão, quem aqui é um cristão morno? Quem aqui é um adventista morno? Levanta a mão. Pois só pelo fato de você não levantar a mão, é isso que mostra que você é morno e que está em Laodiceia. Só o fato de você não ter levantado a sua mão é a prova maior que tem. Porque o pior pecado de Laodiceia é que ela não reconhece. Ela não reconhece. Ela não reconhece que ela é morna. Ela não reconhece que ela precisa. Ela não reconhece que tem que buscar mais a Cristo. Ela diz: eu já estou bem, então eu não preciso. E nós precisamos, irmãos, buscar a Cristo e reconhecer
que nós estamos vivendo na era das 10 virgens. 5 buscaram mais azeite, outras 5, não, esse azeite que nós estamos aqui tá bom. O noivo demorou. O que foi que aconteceu? As 5 que disseram, não, a minha vida já está boa, a minha vida espiritual já está boa, nós temos azeite, acabou. As outras 5 que a cada momento elas diziam, não, nós temos que ter uma reserva, nós temos que buscar mais, nós temos que ter mais de Deus, mais da palavra de Deus, mais do Espírito Santo, bora buscar mais. Elas tiveram a reserva, e elas que tiveram a reserva, o noivo levou elas para as bodas, e as que achavam que tinham tudo, que já estavam prontas, que já podiam, que já faziam, ficaram do lado de fora. Como Jesus lida conosco, cristãos pecadores. Agora vamos para o texto. Marcos, capítulo 9, verso 33, meus queridos. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: do que é que vocês discutiam pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho os discípulos haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Eu vou contar essa história de novo. Foi assim: Jesus e os discípulos estavam indo para Cafarnaum, a estrada, eles caminhando, a estrada ali de terra, poeira. De repente, os discípulos começaram a caminhar mais devagar, e Jesus andando, e eles começaram a caminhar mais devagar, até que Jesus estava lá na frente e os discípulos estavam aqui atrás. E aí os discípulos começaram a discutir: não, eu é que sou o maior, eu é que vou ser o maior na igreja. Quando ele fundar o reino da glória, eu é que vou estar sentado no trono com ele. E começaram a discutir quem era o maior, e Jesus lá na frente. E eles pensando que, irmãos, começa daí. Por que eles se afastaram de Jesus? Porque eles sabiam que o que eles iam falar era errado. Então Jesus tinha que estar lá na frente, longe. E eles começaram a discutir. Aí quando eles chegam lá na casa, em Cafarnaum, Jesus vem e pergunta para eles: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Sabe, irmãos, a gente é tão... Às vezes a gente peca, a gente pensa que Deus não está vendo, a gente acha que Deus não está vendo. Aí Jesus perguntou: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? O que é que eles fizeram? Leia de novo. Qual é a reação de uma pessoa que está fazendo uma coisa errada e sabe que está errada, e quando alguém pergunta o que é que ela faz? Eles baixaram a cabeça, guardaram o silêncio, porque eles sabiam que eles estavam fazendo uma coisa errada. Aí Jesus tornou a perguntar. Aí eles disseram: Senhor, nós estávamos discutindo quem vai ser o maior no reino da glória. Aquilo foi uma dor no coração de Jesus tão grande. Sabe por quê? Quem quis ser o maior no céu? Quem? Os discípulos. Escute isso: os próprios discípulos de Cristo agora estavam pecando o mesmo pecado que expulsou Lúcifer do céu. O maior pecado de todos, irmãos, é o pecado do orgulho, é o pecado da supremacia, é o pecado de querer ter o poder, de querer ser o maior. Esse foi o maior pecado. E Jesus agora, ele poderia ter dito: não, pois agora é o seguinte, vocês não são mais meus, podem ir embora, eu vou chamar outros 12 apóstolos e vou começar tudo de novo, porque vocês não estão dando certo comigo. Foi isso que Jesus fez, irmãos?
Jesus chamou uma criança e tornou a ensinar: olha, quem quiser ser o maior no reino dos céus tem que ser igual a essa criança. Eu quero falar umas questões finais aqui. Ao chegarem a Cafarnaum, eles estavam distantes de Jesus, ao ponto que ele não poderia ouvir o que eles diziam. Mas ao estarem sozinhos na casa, Jesus veio e perguntou a eles o que eles estavam discutindo. Isso nos ensina algo muito interessante sobre pecar. Primeira coisa, é difícil pecar na presença de Jesus. É praticamente impossível você fazer algo errado perto de Jesus. Mesmo as pessoas mais fracas admitem que é impossível fazer algo errado na presença de alguém que elas amam e respeitam profundamente. Ou seja, é praticamente impossível pecar na presença de alguém que nós amamos, na presença de Jesus. Sim, eles eram culpados do pior pecado. Os discípulos estavam cometendo o pior de todos os pecados, irmãos, porque o orgulho, anota aí na tua Bíblia, o orgulho é o pior dos pecados. Vamos começar a tirar da nossa mente. Tem muitos irmãos que acham que o pior pecado é o adultério. Muita gente que acha isso. E aí quando acontece problemas na igreja, um irmão caiu nesse pecado, um líder, um pastor, aí todo mundo já se escandaliza: meu Deus, fulano de tal, o que foi que ele fez? Irmãos, não venha me dizer, a gente fala, não fala? A gente fala da notícia, a gente espalha a notícia. Meu Deus, fulano caiu, o que foi que ele fez? Adulterou. E adultério, irmãos, para Deus é um pecado, é grave, mas não é o pior pecado. O pior pecado está sendo cometido muitas vezes por muitos de nós dentro da igreja e nós não percebemos. E ninguém fala, e ninguém reprova. O pecado mais abominável que existe ao coração de Deus é o orgulho. É o orgulho. Esse é o pior de todos os pecados. É um pecado sério, é o pior, se não grave pecado. E os discípulos estavam cometendo esse pecado porque queriam ser o maior. Mas como Jesus lidou com eles? Jesus mandou eles embora? Hein, irmãos? Não. Jesus mandou os discípulos embora? Quando você peca, Jesus te manda embora? Não. E nós também não podemos mandar embora. Jesus apostou tudo naqueles apóstolos. Jesus continuou com eles. Jesus continuou treinando eles, caminhando com eles, ensinando eles, comendo com eles, viajando com eles e andando com Jesus, gastando tempo com Jesus. Eles foram se transformando até o dia que chegou o Pentecostes e o Espírito Santo Consolador veio sobre eles e eles se tornaram mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amém. E a mesma coisa tem que acontecer na sua vida e na minha vida, porque eu sei que todos nós sofremos e lutamos contra o pecado, algum pecado. Tem irmã que luta contra o pecado da novela. A novela é uma coisa que eu tenho uma tia minha que de 1 hora, ela começa 1h da tarde, ela vai até 7, 8 horas da noite, todo dia. Termina uma novela, ela pula para outra, termina uma novela. Eu fico, meu Deus, Senhor, liberta minha tia desse poder satânico. Os jovens é Netflix. O que eu estou falando aqui é que
lutamos com coisas que nos afastam de Deus e que tiram o nosso tempo de Deus. Agora, para finalizar com chave de ouro, você quer saber qual é o segredo da vitória? Você quer saber como é que você vai ser vencedor? Eu vou lhe dizer. A chave da vitória, ela está em você andar com Cristo, em você se comprometer, em entregar para Cristo toda a sua vida e você contar para Cristo tudo o que está acontecendo com você. Você sabe qual é a nossa maior dificuldade? É que as nossas fraquezas, nós não queremos falar para Jesus, quando tem que ser o contrário. Se você está fazendo algo errado, você tem que dizer para Jesus: Jesus, olha o que eu estou fazendo aqui de errado agora. Se você está em algum pecado acariciado, um pecado que todo dia você peca, um pecado secreto, oculto, ou um pecado conhecido, porque tem pecados que as pessoas conhecem que nós estamos fazendo, e tem pecados que só você e Deus, você sabe que você está fazendo lá. Mas eu quero dizer que o segredo não é você tentar lutar contra o pecado, porque quanto mais você luta contra o pecado, mais ele te bate, mais você apanha, mais você percebe que não vale. A nossa luta é para isso aqui, irmãos. A nossa verdadeira luta é para nos manter aqui. A nossa verdadeira luta não é contra pecado. A nossa verdadeira luta é para manter comunhão com Cristo todos os dias. É para gastar tempo com a palavra de Deus. É para gastar tempo em relacionamento com Cristo. É para gastar tempo na oração, no estudo da Bíblia, na conversação com Cristo. É assim que a gente vence. Tem muita gente que vai se perder e vai para o inferno lutando contra o pecado. Porque Satanás, ele quer que você lute contra o pecado nas suas próprias forças, porque ele sabe que você não vai vencer. Mas quando você começa a pensar: não, eu vou parar de olhar para o pecado, eu vou olhar para Cristo, aí o diabo começa a se preocupar, porque ele sabe que vai ser derrotado. Quando você começa a olhar para Cristo, meu amado, minha amada irmã, você vai ter a vitória. Quando você começar a ter comunhão sincera na presença de Cristo e da sua palavra, você vai ser vitorioso. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. A partir de hoje, faz isso que eu vou te dizer. Se comprometa a compartilhar com Jesus cada momento da sua vida. Conta para Jesus o que você está vivendo. Conta para Ele o que você está sentindo. Conta para Ele o que você está fazendo. As nossas orações precisam ser conversas, precisam ser intimidade. Precisamos compartilhar com Jesus cada problema que a gente está passando. A melhor oração que você vai fazer na sua vida todos os dias é a oração quando você conversa com Deus, sem pedir e sem agradecer. Agora, pode notar, toda oração, se todos os dias a tua oração se resume a pedir e agradecer, a sua vida cristã está indo mal. Eu vou explicar para você por quê. Porque todos os dias nós pedimos as mesmas coisas, nós agradecemos pelas mesmas coisas. Todos os dias, antes de dormir, a gente ora assim: Senhor, muito obrigado pelo dia, obrigado pela minha vida, pela minha saúde, abençoa a minha vida, abençoa a minha casa, abençoe tudo que eu tenho, e agora eu vou dormir, me dê uma boa noite de sono, em nome de Jesus, amém. Aí vai e dorme. Você acha que isso aí é uma oração? Aí no outro dia você faz a mesma coisa. No outro dia termina o dia: Senhor, muito obrigado pelo dia, abençoe minha vida, minha saúde, obrigado pelo almoço, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Aí você vai e dorme. Aí no outro dia você vai. Tem gente assim. Eu digo, e está aqui o irmão, o Euri está por ali, está o Itácio,
A gente sabe o que a gente fala quando a gente estuda sobre oração. Isso não é oração, irmãos. Você quer saber o que é oração? De verdade. É no dia que você chegar lá, na cabeceira da sua cama, e você vai se sentar. Porque se você não tiver com o desejo, você se senta, você baixa a sua cabeça e você diz assim: ô Senhor Jesus, senta aqui do meu lado. Eu tive um péssimo dia e eu estou tão cansado que eu não sinto nem vontade de orar, para falar a verdade. Mas eu estou me sentindo fracassado. O meu negócio hoje não deu certo. Eu fui no banco, minha conta não está dando certo. E eu não sei o que fazer, Senhor. Eu preciso de Ti. E hoje, Senhor, eu passei tantas horas do dia nas redes sociais. Eu passei, Senhor, hoje tantas horas do dia no TikTok vendo besteira. Olha aqui, Jesus, o que é que eu estou vendo aqui no celular agora? Me ajude. Olha aqui, Jesus, o que é que eu estou fazendo? No dia que você e eu e nós começarmos a fazer isso, aí, irmãos, nesse dia você vai conhecer Jesus. Amém. No dia que você, como nós estamos lidando com uma irmã da nossa igreja, que ela está passando por um problema sério, seríssimo, sério, casamento, um problema sério, irmãos. E eu sempre digo para ela: você precisa falar com Cristo, você precisa dizer para Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Você sentiu, não importa se você vai fazer ou não, a tentação está vindo, o pecado está te chamando. Você tem que ter o compromisso de dizer para Jesus: Jesus, ó, eu estou sendo tentado, Jesus, me aguarda bem aqui, que o pecado está me chamando, mas se o Senhor me der poder, eu não irei. Eu disse para essa irmã que ela está passando por um problema de uma tentação aí. E a gente, irmão, no momento que a tentação vier, fale para Cristo e seja sincera: Senhor, Senhor, olha, fulano de tal está me chamando para pecar em tal lugar. Eu, no meu coração, eu estou sentindo vontade de ir, e eu quero ir. Mas antes de eu ir, eu estou lhe dizendo que eu quero ir. Então eu estou lhe avisando: faça alguma coisa por mim. Nós temos que ser assim, irmãos. Nós temos que entender que, como cristãos, nós temos que dar satisfação da nossa vida a cada momento para Jesus. Senhor Jesus, eu estou indo jogar bola. Senhor Jesus, eu estou saindo, eu vou para o centro. Vá comigo, me acompanhe. Senhor Jesus, eu cheguei da rua, eu estou morta de cansada. Senhor Jesus, eu sinto que eu não estou tendo mais tanto tempo para estudar a Bíblia, me ajude. Conversa com Jesus, gente. Conte a sua vida para Jesus. Revela para Jesus os teus segredos, as tuas dores, as tuas lutas, as tuas dificuldades. Mas conta mesmo. E você vai descobrir que Ele é o maior amigo que você tem. Amém. Se nessa manhã você experimentar isso, de chegar até mesmo para Jesus e contar para Jesus o seu pior pecado, Jesus, Ele não vai te expulsar. Ele vai te dar um abraço. Ele vai dizer: meu filho, a minha graça, o meu amor é maior do que tudo que possa estar acontecendo de errado na sua vida. Mas você só precisa entregar a sua vida a mim. Você só precisa levar a sua vida a mim. Você só precisa entregar a Jesus e fazer de Jesus, e eu estou finalizando, o seu psicólogo. Você precisa chegar para Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu estou passando por uma depressão. Eu não sinto mais vontade de viver. Jesus, se você tiver o ouvido sensível,
você vai ouvir Jesus dizendo: por quê? Me conta a tua vida. Aí você vai se sentar com Jesus na cadeirinha e você vai dizer: Jesus, eu não tenho mais vontade de viver porque a minha vida foi assim, a minha infância foi assim, eu fui uma pessoa maltratada, meus pais foram duros comigo, eu não tive amor no meu lar, eu fui adotada, e desde de lá para cá eu tive traumas e aconteceram coisas erradas comigo, e quando eu era criança, os adultos que deveriam me proteger, eles pegaram, eu estou citando aqui N histórias de N pessoas, porque na igreja tem pessoas que sofreram abuso sexual quando eram crianças, e ninguém sabe. Mas você muitas vezes nem tem coragem de entregar o seu trauma para Cristo. Tem pessoas na igreja que sofreram desde criança, no lar, pais que foram extremamente violentos, abusivos. Como há umas semanas atrás a gente estava lidando com um rapaz que ele queria se suicidar, ele estava querendo cortar os pulsos. E da onde é que veio todo o problema dele quando a gente foi descobrir? Do lar. Porque o pai e a mãe são extremamente ignorantes com os filhos. O pai é um jumento e a mãe é uma jumenta. E eu estou falando isso porque aqui na igreja tem pais e mães, e preste atenção na forma como você lida e educa seus filhos. É uma coisa que eu aprendi, porque o meu filho é autista, e a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo as situações. Você precisa chegar para Jesus e ter a coragem de ir num canto da sua casa, na igreja, vir um dia, na minha casa não tem um espaço para fazer isso, eu vou para a igreja, pede a chave para o irmão. Num dia que não tem culto, num dia que não tem nada, vem para a igreja aqui sozinho, conta a tua vida para Cristo, conta a tua história para Cristo, desabafa para Cristo aquilo que tu já passou na tua vida que ninguém sabe, mas que você precisa contar para Jesus. Cafarnaum, eu pergunto para você, Jesus sabia ou não sabia o que os discípulos estavam conversando lá atrás? Sabia? Sabia. Jesus sabia de tudo. Mas por que Jesus perguntou para eles: ei, o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Porque Jesus, ele sempre vai nos dar a oportunidade da gente dialogar com Ele e da gente desabafar os nossos problemas e os nossos pecados para Ele. Eu estivesse lá em Cafarnaum, eu sei que eu estava no meio, eu me conheço, eu sei que eu estaria no meio da confusão também. Eu teria chegado para Jesus: é verdade, Jesus, nós estávamos discutindo no meio do caminho, e eu estava discutindo porque eu tenho muita vontade, Senhor, de me exaltar, de querer ser o maior, de querer estar na frente de tudo, de querer lidar com tudo, de querer mandar em tudo. A gente precisa, irmãos, ter a sinceridade de confessar a nossa vida para Deus. E eu vou falar a parte final da mensagem. Você sabe por que a sua vida está em fracasso? Você sabe por que a sua vida está em tribulação? Você sabe por que a sua vida está cheia de travas e travas e travas, e você quer avançar e não consegue, você quer melhorar e não consegue, você quer ir para frente e não consegue? Porque falta em nós, em nossa vida, essa sinceridade de confessar a nossa vida para Cristo. Aqui tem pessoas que o lar delas está dominado pelo inimigo. O inimigo está lá dentro do lar da casa delas. O inimigo está habitando lá. E o inimigo só vai sair de lá quando você for a Jesus e confessar para Jesus o que você está fazendo. Ó, Jesus está aqui. Esse aqui é o meu pecado. Essa aqui é a minha idolatria. Isso aqui é o que eu ando fazendo de errado. Ó, tá aqui. Mas me ajuda, Jesus, me liberta. Ó, Jesus,
eu estou fazendo isso aqui de errado. E sabe qual é a coisa mais maravilhosa que Jesus ama ouvir da gente? É quando a gente vai confessar nossos pecados para Cristo, e Jesus ele pergunta assim: mas por que você faz esse pecado? Jesus vai perguntar isso para você. Ô Senhor, eu gosto tanto da Netflix, eu passo o dia, eu gosto, eu assisto Netflix, aí Jesus vai perguntar por quê? Senhor, é porque eu gosto. Eu cometo esse pecado, Senhor Jesus, é porque eu gosto desse pecado. Mas eu preciso de Jesus. Eu sei que eu gosto. Eu sei que o Senhor não gosta. E eu preciso. E eu sei que quando eu faço algo que o Senhor não gosta, eu sei que eu te decepciono. Mas eu preciso, Jesus, que o Senhor transforme o meu coração para que eu não goste mais desse pecado. Eu não vou dizer para você o que é que Jesus vai te dizer. Você vai ter que experimentar por você mesmo. Mas, irmão Rômulo, me tire uma dúvida. E se eu for a Jesus? E se eu falar tudo isso? E se depois disso eu pecar de novo? O que é que eu faço? O que é que a gente faz, irmãos? O que é que a gente faz? A gente vai a Jesus de novo. Conta para Ele de novo. Chora aos pés dele de novo. E Ele vai lhe receber. E se você disser assim: meu filho, ô Senhor, eu pequei esse pecado de novo. Ele: de novo? Por que de novo? Eu não lembro que você fez isso na vez passada. Porque quando Deus perdoa, Deus esquece. Aí você se levantou e vai viver a vida e torna a pecar. O que você faz? Volta a Cristo de novo. Porque vai chegar uma hora, como diz aqui o livro, que Jesus vai te dar e te ensinar a você se apoderar do poder da obediência, do poder que vai fazer você não pecar mais. Mas isso é um aprendizado, isso é um crescimento diário na nossa vida. Irmãos, eu estou finalizando. Eu só quero te dizer que dos dias 28 a 30 de julho vai ter um grande evento que vai transformar a sua vida. Lá no Catre, Momentos a Sós com Cristo. Vai vir um orador de fora, o irmão Alcênio. Nós vamos passar 3 dias em oração, em vigília, mas nós vamos passar também 3 dias aprendendo como conversar com Jesus, porque nós não sabemos. Nós não sabemos. E eu quero uma coisa, irmão Giovanni, eu quero toda a igreja do Caldeirões no evento. Eu vou mandar o material da inscrição e o telefone das irmãs. Vai ter tudo lá. Tem o valor da inscrição com transporte e sem transporte. Eu quero a igreja dos Caldeirões lá, porque lá você vai aprender como se relacionar com Cristo. Por exemplo, no primeiro momento, vou dar um exemplo. No primeiro momento, você vai chegar lá, eles vão dizer assim: agora você vai procurar um lugar afastado e você vai conversar com Jesus, sem pedir e sem agradecer. Você vai ter que conversar com Jesus, sem pedir e sem agradecer. O que é que você vai conversar com Ele? Se você não pode nem pedir e nem agradecer, você vai contar a sua vida. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar. Diz bem para os irmãos que saíram que nós estamos na oração, para a irmã não perder a bênção final.